última análise do anime Hanako-kun. Sim, chegou esse triste dia. Eu vou sentir muita saudade do anime, mas não se esqueça que ainda temos o mangá, que lança mensalmente. Ainda vai ter conteúdo de Hanako-kun aqui no canal, então coloquem nos comentários se querem verem mais conteúdos de Hanako-kun. Bom, o episódio começa na casa da Yashiro, onde ela tá alimentando o seu hamsterzinho, o desfiladeiro escuro, e ela repassa os últimos acontecimentos do episódio anterior. E meio que a Yashiro tá se questionando mentalmente se o Mitsuba vai ficar bem com o Tsukasa. Claro que não, ele é o capeta na terra, em forma de guri. Bom, ela narra mentalmente que meio que o Kon falou da história dele com o Mitsuba, assim que eles voltaram no Inferno dos Espelhos. E aí temos um flashback, onde o Kon fala que mesmo ele sendo um fantasma, ele é seu amigo. Que o Mitsuba desapareceu uma vez e ele não pôde fazer nada. E pensou que ele nunca mais poderia vê-lo. Mas ele viu no Inferno dos Espelhos. Bom, pra ele vai ser difícil de explicar, já que meio que o Mitsuba tá com o capeta do Tsukasa. Mas ele vai pensar no jeito e vai dar certo. E meio que o Kon disse isso com um sorriso. Bom, a gente não sabe qual vai ser o destino, se Kon e Mitsuba se irão se reencontrar. Mas todo mundo sabe como isso vai ser. Só que, enquanto meio que aí tava rolando esse flashback, um Byakuya aparece dizendo: encontramos a nossa princesa. No dia seguinte, a Yashiro tá na aula e o Hanako aparece sim na sala. Bom, o Hanako tá na sala dela porque ele teve vontade de vê-la. E meio que a Yashiro: eu estou em aula, tem que ficar quieta. Enquanto isso, a Aoi... Ih, ela tá falando sozinha de novo. Será que ela tem um amor secreto? Bom, o Hanako vai desmaranhando as crianças da Yashiro. E meio que ele pergunta no que ela estava pensando. E meio que a Yashiro escreve a Lakomi-san, que meio que a Komi-san se comunica no caderno. Meio que a Yashiro escreve e ela acha que o Kon está triste, já que ele era amigo do Mitsuba e meio que ele deve ter se sido chateado por ter se esquecido. E ela pergunta se eles devem fazer alguma coisa pra animá-lo. E meio que o Hanako: você está pensando nele? Só pensa nele? E o Hanako dá um abraço na Yashiro. Ele meio que fala que ele se sentiu sozinho quando a Yashiro foi puxada no espelho. E ela se pergunta, e ele pergunta se ela também não se sentiu sozinha. E meio que a Yashiro correndo tenta empurrar o Hanako o mais longe possível. Mas o Hanako fala que ficou preocupada com ela. E daí ele começa a fazer uma trança no cabelo dela. Só que não é uma trança qualquer. É uma trança que desafia a lei da gravidade. A ascensão do rabanete. Mano, eu ri muito nessa cena. Tanto no mangá quanto no anime. Tipo, estava rolando um momento mó romântico e daí o Hanako faz esse cabelo que desafia a lei da gravidade. E a Yashiro gritando: bom, depois disso, tá no intervalo e uma das meninas fofocam sobre um relógio. E talvez esse relógio seja um dos elementos para a segunda temporada. E meio que a Yashiro: talvez espécimes diferentes não possam se entender. Bom, a Yori, tô curiosa, fica falando: por quem você se apaixonou? E ela responde: um fantasminha. E oi, uma anta marinha. Eu também me apaixonei por uma fantasminha. E a Yashiro vai narrando que meio que o Hanako, desde que ela conheceu, vive a provocando. Mas ele nunca falou dele mesmo. Mas às vezes ele parece tão frágil que ela simplesmente não pode o abandonar. E seria mais fácil entender ele se ela fosse um fantasma. E daí o barco aparece: ah, então quer se tornar um fantasma? Que coincidência! É um prazer conhecê-la, Alteza. E meio que todo mundo: ah, ela tá falando sozinha. E ela pergunta: Nenê, tá tudo bem? E ela: tá. E ela sai correndo enquanto a Yoi: Nenê!
Bom, lá fora, meio que a Yashiro já avisa que ela é amiga do líder dos Sete Mistérios. E de um exorcista super forte, mas que foi nerfado pelo próprio Sete Mistérios. Ela não sabe quem são eles, mas se elas encostarem uma barbatana nela, eles vão ficar muito fritos. Diz ela segurando-se numa árvore de medo. Bom, meio que os peixes vieram libertar a Alteza do vulgar, repugnante mistério escolar. Já que ela carrega uma parte da mestra deles, a sereia. E meio que ela lembra que por causa dessa escama, ela ficou junto do Hanako. E faz parte da tradição deles que quem carrega a escama ou sangue da sua rainha se torna o próximo líder dos peixinhos. Em outras palavras, a Yashiro vai se tornar a princesa dos peixinhos. E eles falam que se ela vier pro mundo deles, ela terá o status de princesa, uma beleza extraordinária. E terá todos os homens pra ela. E quando ela pede mais detalhes, meio que o galho que ela estava segurando cai. E também o Byakuya fala que vai ser pro bem dela, já que o tratamento que ela recebe do Hanako é meio que inaceitável. Principalmente no dia que ela resolveu dar os donuts pro Hanako e ele foi agressivo. Agressivo maior, ele tava tendo um ataque de pânico por ver o seu irmão de novo. E o Byakuya fala que ele esconde informações por si mesmo e usa ela como bem entende. Que o Hanako não se importa com a Yashiro. Então o Byakuya dá o sangue da sereia, que irá substituir o vínculo do Hanako com o da sereia. E também o corpo dela nunca mais meio que vai se transformar meio que em peixe quando ela entra pra água. E meio que ele fala que ela ficará feliz. Bom, eles voltarão amanhã para recebê-la. E meio que a Yashiro se pergunta o que ela faz. E daí vemos o Haku Zogai meio que vigiando a Yashiro. E meio que ele vai até o banheiro feminino onde estava o Hanako. E avisa tudo pro Hanako. E meio que o Hanako não quer perder a sua faxineira. Bom, depois vemos a Yashiro conversando com a Yaoi, que meio que fala sobre contar laços com amor. E pergunta para Yaoi o que ela faria meio que no lugar da Yashiro. Pergunta se o que faria se tiver uma pessoa que não tá nada interessada por ela. E meio que o Akane aparece e fala: eu não desistiria. Eu prefiro cortar minha própria cabeça do que me afastar da Aoi. E a Aoi fala: 5 pontos. E meio que o Akane: é isso aí. Bom, depois ela vai buscar o conselho da Yaku. E meio que ela fala: aceite ser pisado 2 vezes. E depois ela vai pro Tsugumori. E meio que o Tsugumori: mas por que não? E meio que a Yashiro: eu vim pra dizer que é você dizer que não. Ué, você não precisa ter experiência escolar para ser uma princesa, por que não? A Yashiro meio que implora porque ela tá com um problemão. Bom, o Tsugumori pergunta o que o Kon e o Hanako acham. Bom, ela não quer incomodar o Kon depois de tudo que aconteceu no Inferno dos Espelhos. E quanto a Hanako, ela não sabe o que ele tá pensando. E ela fala que o Tsugumori conhece o Hanako há muito tempo. E pergunta pra ele o que aconteceu com ele no passado. E sobre quem é Tsukasa. E o Tsugumori só fala que é pra perguntar pro Hanako. Ele não quer que a Yashiro saiba não por agora. Por isso ele não te contou. O Tsugumori até brinca com ela dizendo: você deve saber porque você é muito gentil com o Hanako. Mas ele meio que fala com um tom de seriedade, disse que ele aposta que o Hanako tá com medo que ela descubra. Então a decisão vai ser só da Yashiro. E assim que a Yashiro sai, meio que o Tsugumori pega as cortinas e meio que o Hanako estava escondido. E meio que o Tsugumori pergunta o que o Hanako vai fazer sobre isso. Bom, chega um determinado momento que os peixes vão caçar sua princesa, só que a Yashiro se recusa. Talvez o Hanako meio que não se importe com a Yashiro e meio que esteja usando. Mas ela prefere acreditar que nisso nada disso é verdade. Então os peixes decidem usar sua katana manga. Trazer um harém, que meio que na verdade são peixes. E daí um peixão sequestra a Yashiro e a transforma num peixe. Meio que os peixes só preferiam a forma peixe da Yashiro do que a humana. E daí o Byakuya xinga ela, dizendo que ela tem pernas grossas, péssimo gosto por homens.
e é uma perdedora no jogo do amor. Ah, isso já é bullying com a nossa Yashiro. E quando a Yashiro ia beber o sangue da sereia, o Hanako a salva usando uma redinha de peixe. O Hanako fala que, pô, melhor o mundo dos peixes seja, e o pior seja o cenário do Hanako. Não importa, porque a Yashiro gosta dele de verdade. E ele pega a Yashiro no estilo princesa, que, mano, que lindo! Eu quero ter um Hanaquinho de pelúcia pra eu abraçar! E meio que o Hanako, meio que assustadoramente, meio que ameaça os peixes, dizendo que na próxima vez que eles vierem tudo de si, meio que ele vai fazer deles virarem sushi. E meio que os peixes falam, a gente vai se vingar, a gente um dia vai voltar. Bom, os peixes já foram embora e rola um silêncio constrangedor entre Hanako e Yashiro. E a primeira quebra esse silêncio é Yashiro tentando se explicar e meio que o Hanako, você achou que ia ter um harém? Bom, Hanako fala que a Yashiro tem chances de se tornar de ser uma humana, mas ela quer ser um fantasma. E meio que a Yashiro fala que se ela se tornasse um fantasma, ela poderia um pouco mais se aproximar do Hanako. E aí ela poderia entender ele melhor, mesmo sabendo que ela não significa nada pra ele. Ai, Yashiro, para! Você significa muito pro Hanako! Muito mesmo! E daí o Hanako limpa a lágrima da Yashiro, dizendo que ela é muito ingênua. E meio que ele agradece ela, dizendo que é a primeira vez que uma garota meio que disse que gostava dele. E ele fala que ele tinha um irmão, só que ele o matou. E pergunta se a Yashiro realmente quer saber mais coisas sobre ele. Para assim então ele contar tudo um dia. E até lá, ela seja sua assistente. Tá, troca assistente pra namorada. E daí eles fazem uma promessa de dedinho muito fofa. Cara, essa cena foi muito legal e fofa. Mas eu vou fazer um adendo nessa cena. Porque no mangá é totalmente diferente. Meio que essa cena da proposta dos homens peixes é antes do arco do Mitsuba. E depois do primeiro ataque do Tsukasa. Na cena original, meio que é nesse momento que o Hanako pede desculpa sobre os donuts derramados. E depois da promessa de dedinho, é daí que temos a introdução da Sakura e do Natsuhiko. E também do capeta conhecido como Tsukasa. E daí o peixe Byaku aparece meio que dentro da sala de rádio. E reconhece o Tsukasa pelo aparecimento dele no terraço. E fica confuso no fato do Tsukasa ter o mesmo rosto do meio que do Hanako. Mas pro azar dele e pra nossa sorte, ele é descoberto pelo Tsukasa. E ele se pergunta, como é que são os peixes falantes aí dentro? E meio que a Sakura, não mate. E meio que o Tsukasa, relaxa. Eu só vou dar uma olhadinha. E ele mata o pobre do Byaku. Bom, eu nem preciso falar o que meio que eu devo falar, mas todo mundo sabe. Se essa cena for adaptada meio que no anime, meio que o Byaku vai meio que encontrar uma silhueta meio que igualzinha ao Hanako e tenta meio que se vingar dele. Só que, como sabemos, é o nosso meio que querido Tsukasa! E meio que o Tsukasa vai meio que fazer essa parte do relaxa, eu vou lhe dar uma olhadinha em tudo. E vai ter meio que a mesma reação da Sakura e do Natsuhiko a essa cena. Que a Sakura, meu Deus, eu falei que ele não podia matar. E o Natsuhiko, eca! E enquanto isso, Mitsuba. E falando desse quarteto fantástico, eles estão lá espalhando seus boatos e o Tsukasa só atrapalhando. Tsukasa, para de tentar ser fofo. Eu quero dar te hate. Frankenstein, Okami Otoko, Rei-san, Tsui, Bakurat, いたずらしちゃダメ。
Bom, Mitsuba tá vendo o caos total e meio que pergunta se vocês podem ficar aqui e meio que o Natsuhiko. Bom, é uma escolha sua. Bom, temos exorcistas. Por um lado, você meio que você tem um exorcista que te conhece, mas você não sabe, e tem um outro que você não conhece, mas com certeza quer te matar. E meio que o Mitsuba. Acho que eu vou ficar aqui e esperar um exorcista bonzinho. Enquanto isso, o Tsukasa tá pintando as paredes de sangue e diz: É pro nosso próximo plano, na próxima temporada. Né, Amane? E daí temos o tema de encerramento, Tiny Light, da mesma Seiyu, da Yashiro, a Karikito. E o Kon promete fielmente a Mitsuba que ele vai se livrar dele, o Mitsuba, do controle do Tsukasa. E meio que o irmão dele ouvindo tudo e meio que ele só deseja boa sorte pro seu irmãozinho. E os Moki oferecendo doces e também vegetais, meio que a Nenê que colheu. Bom, e daí vemos umas meninas tentando meio que querendo invocar o Hanako do banheiro. E meio que a Yashiro narra mentalmente dizendo que ela sabe algumas coisas do Hanako que não saem dos boatos. E ela sabe que ele é gentil, perigoso e daí ela faz o mesmo procedimento dela batendo 3 vezes na porta dizendo o nome do Hanako. E o Hanako meio que fala: estou aqui atrás de você. Meio que recriando a cena que eles se conheceram, só que dessa vez a Yashiro pega a mãozinha dele. E o episódio termina aí, com esse clima fofíssimo. Bom, resumindo essa primeira temporada, Hanako é um anime maravilhoso, 10/10. E espero muito que lancem uma segunda temporada, para termos mais alegria e ação. Não é mesmo? Bom, esse foi o 12º episódio de Hanako-kun. Se inscreva no canal, ative o sininho, compartilhe. Aqui é Manu Tobias e fui! E aí, galera, aqui é Manu e bem-vindos à nossa última análise do anime Hanako-kun! Sim, chegou esse triste dia. Eu vou sentir muita saudade do anime, mas não se esqueça que ainda temos o mangá, que lança mensalmente. Ainda vai ter conteúdo de Hanako-kun aqui no canal, então coloquem nos comentários se querem verem mais conteúdos de Hanako-kun. Bom, o episódio começa na casa da Yashiro, onde ela tá alimentando o seu hamsterzinho, o desfiladeiro escuro, e ela repassa os últimos acontecimentos do episódio anterior. E meio que a Yashiro tá se questionando mentalmente se o Mitsuba vai ficar bem com o Tsukasa. Claro que não, ele é o capeta na terra, em forma de guri. Bom, ela narra mentalmente que meio que o Kon falou da história dele com o Mitsuba, assim que eles voltaram no Inferno dos Espelhos. E aí temos um flashback, onde o Kon fala que mesmo ele sendo um fantasma, ele é seu amigo. Que o Mitsuba desapareceu uma vez e ele não pôde fazer nada. E pensou que ele nunca mais poderia vê-lo. Mas ele viu no Inferno dos Espelhos. Bom, pra ele vai ser difícil de explicar, já que meio que o Mitsuba tá com o capeta do Tsukasa, mas ele vai pensar no jeito e vai dar certo. E meio que o Kon disse isso com um sorriso. Bom, a gente não sabe qual vai ser o destino, se Kon e Mitsuba se irão se reencontrar, mas todo mundo sabe como isso vai ser. Enquanto meio que aí tava rolando esse flashback, um baiacu aparece dizendo: encontramos a nossa princesa. No dia seguinte, a Yashiro tá na aula e o Hanako aparece na sala. Bom, o Hanako tá na sala dela porque ele teve vontade de vê-la. E meio que a Yashiro: eu estou em aula, tem que ficar quieta. Enquanto isso, a Aoi... Ih, ela tá falando sozinha de novo. Será que ela tem um amor secreto? Bom, Hanako vai desmaranhando as crianças da Yashiro. E meio que ele pergunta no que ela estava pensando. E meio que a Yashiro escreve a Lakomi-san, que meio que a Komi-san se comunica no caderno.
Meio que a Yashiro escreve e ela acha que o Kon está triste. Já que ele era amigo do Mitsubai, meio que ele deve ter se sentido chateado por ter se esquecido. E ela pergunta se eles devem fazer alguma coisa pra animá-lo. E meio que o Hanako, você está pensando nele? Só pensa nele? E o Hanako dá um abraço na Yashiro. Ele meio que fala que ele se sentiu sozinho quando a Yashiro foi puxada no espelho. E ela se pergunta, e ele pergunta se ela também não se sentiu sozinha. E meio que a Yashiro correndo tenta empurrar o Hanako o mais longe possível. Mas o Hanako fala que ficou preocupada com ela. E daí ele começa a fazer uma trança no cabelo dela. Só que não é uma trança qualquer. É uma criança que desafia a lei da gravidade. A ascensão do rabanete. Mano, eu ri muito nessa cena. Tanto no mangá quanto no anime. Tipo, estava rolando um momento mó romântico. E daí o Hanako faz esse cabelo que desafia a lei da gravidade. E a Yashiro gritando... Bom, depois disso, tá no intervalo e uma das meninas fofocam sobre um relógio. E talvez esse relógio seja um dos elementos para a segunda temporada. E meio que a Yashiro, talvez espécimes diferentes não possam se entender. Bom, a eu tô curiosa, fica falando, por quem você se apaixonou? E ela responde, por um fantasminha. E oi, uma anta marinha. Eu também me apaixonei por uma fantasminha. E a Yashiro vai narrando que meio que o Hanako, desde que ela conheceu, vive a provocando. Mas ele nunca falou dele mesmo. Mas às vezes ele parece tão frágil que ela simplesmente não pode o abandonar. E seria mais fácil entender ele se ela fosse um fantasma. E daí o Barco aparece. Ah, então quer se tornar um fantasma? Que coincidência! É um prazer conhecê-la, Alteza. E meio que todo mundo... Ah, ela tá falando sozinha e ela pergunta... Nenê, tá tudo bem? E ela... Tá, e ela sai correndo enquanto a Oi... Nenê! Bom, lá fora meio que a Yashiro já avisa que ela é amiga do líder dos 7 mistérios. E de um exorcista super forte... mas que foi nerfado pelo próprio 7 mistérios. Ela não sabe quem são eles, mas se elas encostarem uma barbatana nela, eles vão ficar muito fritos. Diz ela segurando-se numa árvore de medo. Bom, meio que os peixes vieram libertar a Alteza do vulgar, repugnante mistério escolar. Já que ela carrega uma parte da mestra deles, a sereia. E meio que ela lembra que por causa dessa escama, ela ficou junto do Hanako. E faz parte da tradição deles que quem carrega a escama ou sangue da sua rainha se torna o próximo líder dos peixinhos. Em outras palavras, a Yashiro vai se tornar a princesa dos peixinhos. E eles falam que se ela vier pro mundo deles, ela terá o status de princesa, uma beleza extraordinária. E terá todos os homens pra ela. E quando ela pede mais detalhes, meio que o galho que ela estava segurando cai. E também o Barco fala que vai ser pro bem dela, já que o tratamento que ela recebe do Hanako é meio que inaceitável. Principalmente no dia que ela resolveu dar os donuts pro Hanako e ele foi agressivo. Agressivo maior, ele tava tendo um ataque de pânico por ver o seu irmão de novo. E o Barco fala que ele esconde informações por si mesmo e usa ela como bem entende. Que o Hanako não se importa com a Yashiro. Então o Byaku dá o sangue da sereia, que irá substituir o vínculo do Hanako com o da sereia. E também o corpo dela nunca mais meio que vai se transformar meio que em peixe quando ela entra pra água. E meio que ele fala que ela ficará feliz. Bom, eles voltarão amanhã para recebê-la. E meio que a Yashiro se pergunta o que ela faz. E daí vemos o Hakuzo Gai meio que vigiando a Yashiro. E meio que ele vai até o banheiro feminino onde estava o Hanako. E avisa tudo pro Hanako. E meio que o Hanako não quer perder a sua faxineira. Bom, depois vemos a Yashiro conversando com a Yaoi. Que meio que fala sobre contar laços com amor. E pergunta pra Yaoi o que ela faria meio que no lugar da Yashiro. Pergunta se o que faria se tiver uma pessoa que não tá nada interessada por ela. E meio que o Akane aparece e fala:
eu não desistiria. Eu prefiro cortar minha própria cabeça do que me afastar da Aoi. E a Aoi fala, 5 pontos. E meio que o Akane, é isso aí. Bom, depois ela vai buscar o conselho da Yaku e meio que ela fala, aceite ser pisado 2 vezes. E depois ela vai pro Tsugumori e meio que o Tsugumori, mas por que não? E meio que a Yashiro, eu vim pra dizer que é pra você dizer que não. Ué, você não precisa ter experiência escolar para ser uma princesa, por que não? A Yashiro meio que implora porque ela tá com um problemão. Bom, o Tsugumori pergunta o que o Kon e o Hanako acham. Bom, ela não quer incomodar o Kon depois de tudo que aconteceu no Inferno dos Espelhos. E quanto a Hanako, ela não sabe o que ele tá pensando. E ela fala que o Tsugumori conhece o Hanako há muito tempo. E pergunta pra ele o que aconteceu com ele no passado. E sobre quem é Tsukasa. E o Tsugumori só fala que é pra perguntar pro Hanako. Ele não quer que a Yashiro saiba não por agora. Por isso ele não te contou. O Tsugumori até brinca com ela dizendo, você deve saber porque você é muito gentil com o Hanako. Mas ele meio que fala com um tom de seriedade, disse que ele aposta que o Hanako tá com medo que ela descubra. Então a decisão vai ser só da Yashiro. E assim que a Yashiro sai, meio que o Tsugumori pega as cortinas e meio que o Hanako estava escondido. E meio que o Tsugumori pergunta o que o Hanako vai fazer sobre isso. Bom, chega um determinado momento que os peixes vão caçar sua princesa, só que a Yashiro se recusa. Talvez o Hanako meio que não se importe com a Yashiro e meio que esteja usando. Mas ela prefere acreditar que nisso nada disso é verdade. Então os peixes decidem usar sua katana manga. Trazer um harém, que meio que na verdade são peixes. E daí um peixão sequestra a Yashiro e a transforma num peixe. Meio que os peixes só preferiam a forma peixe da Yashiro do que a humana. E daí o Byaku xinga ela, dizendo que ela tem pernas grossas, péssimo gosto por homens e é uma perdedora no jogo do amor. Isso já é bullying com a nossa Yashiro. E quando a Yashiro ia beber o sangue da sereia, o Hanako a salva usando uma redinha de peixe. O Hanako fala que, o melhor o mundo dos peixes seja e o pior seja o cenário do Hanako. Não importa, porque a Yashiro gosta dele de verdade. E ele pega a Yashiro no estilo princesa, que, mano, que lindo! Eu quero ter um Hanaquinho de pelúcia pra eu abraçar! E meio que o Hanako, meio que assustadoramente, meio que ameaça os peixes, dizendo que na próxima vez que eles vierem tudo de si, meio que ele vai fazer deles virarem sushi. E meio que os peixes falam, a gente vai se vingar, a gente um dia vai voltar. Bom, os peixes já foram embora e rola um silêncio constrangedor entre Hanako e Yashiro. E a primeira quebra esse silêncio é Yashiro tentando se explicar e meio que o Hanako, você achou que ia ter um harém? Bom, Hanako fala que a Yashiro tem chances de se tornar de ser uma humana, mas ela quer ser um fantasma. E meio que a Yashiro fala que se ela se tornasse um fantasma, ela poderia um pouco mais se aproximar do Hanako. E aí ela poderia entender ele melhor, mesmo sabendo que ela não significa nada pra ele. Yashiro, para! Você significa muito pro Hanako! Muito mesmo! E daí o Hanako limpa a lágrima da Yashiro, dizendo que ela é muito ingênua. E meio que ele agradece ela, dizendo que é a primeira vez que uma garota meio que disse que gostava dele. E ele fala que ele tinha um irmão, só que ele o matou. E pergunta se a Yashiro realmente quer saber mais coisas sobre ele. Para assim, então, ele contar tudo um dia. E até lá, ela seja sua assistente. Tá, troca assistente pra namorada. E daí eles fazem uma promessa de dedinho muito fofa. Cara, essa cena foi muito legal e fofa. Mas eu vou fazer um adendo nessa cena. Porque no mangá é totalmente diferente.
Meio que essa cena da proposta dos homens peixes é antes do arco do Mitsuba e depois do primeiro ataque do Tsukasa. Na cena original, meio que é nesse momento que o Hanako pede desculpa sobre os donuts derramados. E depois da promessa do dedinho, é daí que temos a introdução da Sakura e do Natsuhiko. E também do capeta conhecido como Tsukasa. E daí o peixe Baiacu aparece meio que dentro da sala de rádio. E reconhece o Tsukasa pelo aparecimento dele no terraço. E fica confuso no fato do Tsukasa ter o mesmo rosto do meio que do Hanako. Mas pro azar dele e pra nossa sorte, ele é descoberto pelo Tsukasa. E ele se pergunta: como é que são os peixes falantes aí dentro? E meio que a Sakura: não mate. E meio que o Tsukasa: Relaxa. eu só vou dar uma olhadinha. E ele mata o pobre do Baiacu. Bom, eu nem preciso falar o que meio que eu devo falar, mas todo mundo sabe. Se essa cena for adaptada meio que no anime, meio que o Baiacu vai meio que encontrar uma silhueta meio que igualzinha ao Hanako e tenta meio que se vingar dele. Só que, como sabemos, é o nosso meio que querido Tsukasa! E meio que o Tsukasa vai meio que fazer essa parte do Relaxa. eu vou lhe dar uma olhadinha em tudo. E vai ter meio que a mesma reação da Sakura e do Natsuhiko a essa cena. Que a Sakura: meu Deus, eu falei que ele não podia matar. E o Natsuhiko: eca! E enquanto isso, Mitsuba. E falando desse quarteto fantástico, eles estão lá espalhando seus boatos e o Tsukasa só atrapalhando. Tsukasa, para de tentar ser fofo. Eu quero dar te hate. Frankenstein, Okami Otoko, Mei-san, Tsui, Bakurat, Itazura shicha dame. Bom, Mitsuba tá vendo o caos total e meio que pergunta se vocês podem ficar aqui e meio que o Natsuhiko: bom, é uma escolha sua. Bom, temos exorcistas. Por lado, você meio que você tem um exorcista que te conhece, mas você não sabe. E tem um outro que você não conhece, mas com certeza quer te matar. E meio que o Mitsuba: acho que eu vou ficar aqui e esperar um exorcista bonzinho. Enquanto isso, o Tsukasa tá pintando as paredes de sangue e diz: É pro nosso próximo plano, na próxima temporada. Né, Amane? E daí temos o tema de encerramento, Teeny Light, da mesma Seiyu, da Yashiro, a Karikito. E o Kon promete fielmente a Mitsuba que ele vai se livrar dele, o Mitsuba, do controle do Tsukasa. E meio que o irmão dele ouvindo tudo e meio que ele só deseja boa sorte pro seu irmãozinho. E os Moki oferecendo doces. E também vegetais, meio que a Nenê que colheu. Bom, e daí vemos umas meninas tentando meio que querendo invocar o Hanako do banheiro. E meio que a Yashiro narra mentalmente dizendo que ela sabe algumas coisas do Hanako que não saem dos boatos. E ela sabe que ele é gentil, perigoso e daí ela faz o mesmo procedimento dela batendo 3 vezes na porta dizendo o nome do Hanako. E o Hanako meio que fala: estou aqui atrás de você. Meio que recriando a cena que eles se conheceram, só que dessa vez a Yashiro pega a mãozinha dele. E o episódio termina aí, com esse clima fofíssimo! Bom, resumindo essa primeira temporada, Hanako é um anime maravilhoso, 10/10. E espero muito que lancem uma segunda temporada para termos mais alegria e ação. Não é mesmo? Bom, esse foi o 12º episódio de Hanako Kon. Se inscreva no canal, ative o sininho, compartilhe. Aqui é Manu Tobias e fui!